Sabe aquele sonho do carro novo, da casa nova, o sonho de realizar viagens, o sonho de aprender outros idiomas, de praticar atividade física, de perder peso, de construir uma família linda? O objetivo dessa palestra é dizer que você consegue. Sabe, esse pequeno intervalo é provável que você tenha pensado, porque nós não controlamos o nosso pensamento, você tenha pensado assim: eu até queria que tudo isso fosse verdade, mas eu já tentei e infelizmente eu não consigo. Eu também já pensei exatamente assim. Não é para mim, infelizmente, eu já tentei e não consigo. Pois eu quero provar para você aqui nessa palestra que você consegue sim. E para isso, eu quero que você conheça a história de um menino improvável, daqueles que qualquer um que olhasse para a história dele diria assim: não, esse menino é impossível que ele viva um futuro de sucesso. Um menino que nasceu numa família extremamente pobre, cheia de limitações, limitações financeiras, limitações emocionais, limitações educacionais. Não bastasse isso, o lar era conturbado, porque o pai era alcoólatra, viciado, dependente químico, extremamente violento, batia nesse menino, batia no irmão dele, batia na mãe dele, na frente deles. Quanta revolta foi surgindo no coração desse menino. Mas parece que Deus sempre deixa uma corda de salvação pertinho de nós. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque é provável que tenha uma corda de salvação perto de você, para que você realize o seu sonho. Talvez ela não tenha a forma que você espera, talvez ela não tenha a aparência, não seja do jeito que você gostaria que fosse, mas tem uma corda de salvação aí perto de você para que você alcance os seus sonhos. Na vida desse menino, na história dele, a corda de salvação foi a igreja evangélica. A mãe desse menino é a grande heroína da história dele. Ela é quem viu, eles ainda eram muito pequenininhos, ela viu essa corda de salvação e se agarrou a ela. A igreja se tornou um lugar de refrigério para eles. Era difícil às vezes ir, porque o pai às vezes dizia: eu não quero que vocês vão para o culto hoje. Mesmo assim, ela pegava ali seus filhos e eles iam. Mas quando voltava, parecia que estava saindo do céu para o inferno. Chegava em casa aquele inferno, xingamentos, discussões. O pai batia, espancava ali os meninos e também espancava a mãe na frente dos meninos. Quanta revolta no coração daquele menino. Um menino que era um menino bom, começou a trabalhar muito cedo. Aos 7 anos, ele se tornou vendedor de picolé na cidade de João Monlevade. Um pouquinho depois, passou a trabalhar no jornal A Notícia, lá em João Monlevade mesmo. Era vendedor de jornal. 9 anos, uma criança, saía vendendo jornais pelo centro da cidade. Depois trabalhou como ajudante de camelô, ajudante de pedreiro, ajudante de pintor. Perceba, trabalhos que difíceis de encarar, sobretudo para uma criança. Mas a vida foi caminhando adiante e mais tarde eles se mudaram para a cidade de Pedro Leopoldo. Lá eles iniciaram uma caminhada em uma outra igreja e o seu pastor ali acabou se tornando um grande amigo e uma pessoa extremamente importante na vida dele. Pastor Heraldo. Ele pegou no pé desse menino de um jeito, porque o menino tinha parado de estudar. Ele já era adulto, na verdade, naqueles dias. E ele disse para esse menino: você vai voltar a estudar. E o menino tentou escorregar daqui e dali, mas acabou obedecendo o pastor e voltou a estudar. Olha que coisa interessante. Eu quero inserir aqui um conceito que é da filosofia de Aristóteles, mas é muito legal. Se eu perguntasse para você o que você vê nessa imagem, provavelmente você responderia assim: eu vejo uma semente, ou diria: eu vejo um broto. Pois é, Aristóteles diria mais ou menos assim: eu vejo um broto em ato, mas em potência eu vejo uma árvore. Observe que algumas pessoas conseguem enxergar algo que ainda não é, mas já está lá dentro de você. Algumas pessoas olham para uma pedra bruta e só veem uma pedra bruta. A maioria das pessoas é assim, mas alguns conseguem olhar aquela pedra bruta e conseguem ver lá dentro uma joia maravilhosa, lapidada, mesmo que por fora ainda seja só uma pedra bruta. Em ato, observe isso, você talvez
esteja acima do peso. É verdade. Em ato, hoje, você está acima do peso, mas em potência, você está no seu peso ideal. Tudo que você precisa é ver e crer nisso. Quando você consegue aplicar esse princípio na sua vida, você observa que ele se aplica para todas as áreas da sua vida, você alcança algo maravilhoso. Tony Robbins chama isso de o santo graal do investimento. Eu quero trazer aqui para a nossa aplicação, para os nossos sonhos, porque isso é realmente colocado por ele dessa forma. Você acredita no seu potencial. E quando você realmente acredita no seu potencial com uma convicção inabalável, você coloca atitudes agora que são coerentes com essa sua crença. E essas atitudes vão produzir resultado. E quando o resultado vem, ele aumenta a sua crença. E com sua crença maior no seu potencial, você terá mais atitudes e terá também, consequentemente, mais resultados maravilhosos acontecendo e eles te darão mais crença e você construirá um ciclo poderoso para alcançar seus sonhos e seus objetivos. Retomando a história do menino, que agora já tinha 24 anos, ele concluiu o ensino médio, a igreja enviou esse menino como um seminarista para estudar teologia. Um dia, depois do seminário, ele tinha participado de um culto lá no seminário. Esse menino, voltando para casa, disse: eu preciso pedir perdão para o meu pai e liberar perdão para o pai. Ele tinha muita revolta no coração dele contra o pai. Então, ele chegou em casa, chegou no quarto do pai e disse: pai, queria falar com o senhor, pode vir. Aí ele chegou perto do pai, o pai disse: o que foi? Ele falou: olha, eu queria te pedir perdão. E o pai perguntou: o que você fez? O pai já era doente, estava cego. O perdão é uma coisa difícil de pedir e de liberar. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Talvez esse seja um desafio também para você. E eu quero te dizer, você consegue. Naquela noite, aquele menino disse: eu queria te pedir perdão, não é por nada que eu fiz agora, não. Queria te pedir perdão porque eu cresci, dizendo que quando eu me tornasse adulto, eu iria matar o Senhor. Eu queria te pedir perdão, pai, porque muitas vezes eu praguejei contra o Senhor. Sabe aquela vez que eu machuquei minha mão, que eu dei um soco na parede, eu queria ter dado aquele soco no Senhor, e nada disso é digno, e não é assim que um filho deve honrar o pai. E eu errei nisso, e eu queria que o Senhor me perdoasse, em nome de Jesus. O pai disse: você está perdoado? Então o filho pediu que o pai se assentasse ali na cama, e ele se ajoelhou. E ele colocou as mãos do pai sobre sua cabeça e pediu: pai, o senhor pode me abençoar? Pela primeira vez, aquele pai estava liberando palavras de bênção sobre a vida do filho. O pai desabou a chorar, o filho desabou a chorar. Foi um momento lindo, marcante. E quando eu me levantei ali do chão, eu dei um beijo no rosto do meu pai pela primeira vez. Ele estava com a barba por fazer ainda. E eu abracei meu pai. Ele viveu mais 3 anos, foram 3 anos maravilhosos que nós desfrutamos juntos. O nome desse menino é o Anderson Carvalho. Ele foi consagrado como pastor, se casou com uma mulher maravilhosa. Ele tem 2 filhos lindos. Se graduou em teologia, em filosofia, escreveu 3 livros, viveu coisas incríveis, aprendeu outros idiomas, fez viagens internacionais. Aquele menino improvável, ele conseguiu tantas coisas e hoje ele dedica a vida dele para ajudar outras pessoas através da sua história, para que elas possam entender que se ele conseguiu, você também consegue. Acredite no seu potencial. Se esse menino conseguiu, eu quero finalizar dizendo: você pode, você merece, você consegue.